Olá, eu sou Kelly Soares e vou ler para você mais um mito do livro Mitos Gregos, de Nathaniel Hawthorne, Clássicos Zaha, O Paraíso das Crianças. Há muito, muito tempo, quando este velho mundo vivia sua mais tenra infância, existia uma criança de nome Epimeteu, que não tinha mãe ou pai e, para que ele não fosse mais solitário, outra criança sem pai ou mãe como ele foi enviada de um lugar distante para viver com ele e ajudá-lo e ser sua coleguinha. O nome dela era Pandora. A primeira coisa que Pandora viu quando entrou na cabana em que Epimeteu vivia foi uma enorme caixa. E praticamente a primeira pergunta que fez a ele, depois de atravessar a porta, foi: Epimeteu, o que você tem naquela caixa? Minha cara Pandora, respondeu Epimeteu, isso é um segredo e você precisa ser gentil o bastante para não fazer nenhuma pergunta sobre ela. A caixa foi deixada aqui para ser mantida a salvo e eu próprio não sei o que ela contém. Mas quem lhe deu a caixa? Perguntou Pandora. E de onde ela vem? É um segredo também, respondeu Epimeteu. Que insuportável! Exclamou Pandora, mordendo o lábio. Preferia que essa caixa feia estivesse fora do caminho. Ora, não pense mais nela, exclamou Epimeteu. Vamos para fora brincar com as outras crianças. Já faz milhares de anos desde que Epimeteu e Pandora eram vivos, e o mundo hoje em dia é uma coisa muito diferente do que havia na época deles. Naquele tempo, todos eram crianças. Não havia necessidade de pais e mães para tomar conta delas, pois não havia perigo, nem problemas de qualquer tipo, nem roupas a serem remendadas, e sempre havia o bastante para comer e beber. Sempre que uma criança queria seu almoço, ela o encontrava brotando numa árvore, e se olhasse para a árvore pela manhã, poderia ver o broto do jantar daquela noite crescendo. Ou à noite, encontrava o belo botão do café da manhã do dia seguinte. Era uma vida bastante agradável. Não havia trabalho a ser feito, nem tarefas a serem estudadas, nada além de brincadeiras e danças e a voz doce das crianças conversando ou cantarolando com passarinhos ou explodindo em risadas de alegria por todo o dia. O mais maravilhoso de tudo era que as crianças jamais brigavam entre si mesmas. Também não conheciam acessos de choro. Desde que o tempo começara, nenhum só desses pequenos mortais tinha se recolhido a um canto de mau humor. Ora, mas não era um tempo maravilhoso de se viver? A verdade é que aqueles horríveis monstrinhos alados, os problemas, que hoje são quase tão numerosos quanto os mosquitos, nunca tinham sido vistos na Terra. É provável que a maior inquietude que uma criança experimentara até então fosse o incômodo de Pandora por não ter sido capaz de descobrir o segredo da caixa misteriosa. Essa foi, de início, apenas a leve sombra de um problema, mas todos os dias ele cresceu mais e mais, ganhou corpo, até que, num curto espaço de tempo, a cabana de Epimeteu e Pandora já não era tão ensolarada quanto a das outras crianças. De onde pode ter vindo essa caixa? Pandora continuamente dizia a si mesma e a Epimeteu. O que será que ela tem dentro? Sempre falando sobre essa caixa, disse Epimeteu por fim, pois ele ficara bastante irritado com o assunto. Gostaria, minha cara Pandora, que você tentasse falar de qualquer outra coisa. Venha, vamos sair e colher alguns figos maduros e comê-los sob as árvores no jantar. E eu sei de uma vinha que tem as mais doces e saborosas uvas que você já experimentou. Sempre falando sobre uvas e figos, irritou-se Pandora. Pois bem, disse Epimeteu, que era uma criança de bom temperamento como muitas crianças naquele tempo. Vamos sair e nos divertir com nossos amiguinhos. Estou cansada de alegria e diversão e não ligo se nunca mais tiver.
respondeu nossa pequena e mal-humorada Pandora. E além do mais, nunca me divirto. Essa caixa horrorosa, eu passo o tempo todo pensando nela. Quero que você me diga o que existe dentro dela. Já disse umas 50 vezes, Pandora, eu não sei, respondeu Epimeteu, começando a se irritar. Como então posso dizer o que existe dentro dela? Você deve abri-la, disse Pandora, olhando de soslaio para Epimeteu, e então veremos por nós mesmos. Pandora, o que você está pensando? Exclamou Epimeteu, e seu rosto expressou tanto horror ante a ideia de olhar dentro da caixa que lhe havia sido confiada sob condição de jamais abri-la, que Pandora achou melhor não voltar a sugeri-la. Ainda assim, porém, ela não conseguiu evitar pensar e falar sobre a caixa. Pelo menos, disse ela, você pode me dizer como ela veio parar aqui. Foi deixada na porta, respondeu Epimeteu, logo antes de você chegar, por uma pessoa que parecia muito sorridente e inteligente e que mal era capaz de segurar o riso ao botá-la no chão. Ele estava vestido com uma capa estranha e tinha um chapéu que parecia parcialmente feito de penas. Até parecia que o chapéu tinha asas. Que tipo de cajado ele tinha? Perguntou Pandora. Um cajado bastante engraçado. Você nunca viu um igual, exclamou Epimeteu. Era como se fosse feito de um pedaço de pau com duas serpentes entrelaçadas. Elas tinham um entalhe tão real que, a princípio, pensei que estivessem vivas. Eu conheço, disse Pandora pensativa. Ninguém tem um cajado desses. É o Azougue, e ele me trouxe até aqui, assim como trouxe a caixa. Não tenho dúvida de que ela é para mim. E muito provavelmente tem uns belos vestidos para eu vestir, os brinquedos para eu brincar, e para eu e você brincarmos, ou ainda algo muito bom para a gente comer. Talvez, respondeu Epimeteu afastando-se, mas até Azougue voltar e nos contar, não temos nenhum direito de levantar a tampa da caixa. Mas que menino bobo, murmurou Pandora, enquanto Epimeteu deixava a cabana. Queria que ele tivesse um pouco mais de iniciativa. Pela primeira vez desde a chegada de Pandora, Epimeteu saíra sem pedir que ela o acompanhasse. Saiu para colher figos e uvas sozinho, ou para procurar algum divertimento entre outras crianças que não fossem sua pequena colega de brincadeiras. Ele estava muito cansado de ouvir falar daquela caixa e desejava de coração que Azougue, ou fosse lá o nome que o mensageiro tivesse, a houvesse deixado na porta de qualquer outra criança, onde Pandora jamais tivesse posto seus olhos nela. Talvez ela insistia, tagarelando sobre aquela coisa. A caixa, tudo a caixa. Era como se a caixa fosse enfeitiçada e a cabana não fosse grande o bastante para abrigá-la, sem que Pandora tropeçasse nela o tempo todo, assim como Epimeteu, e ralassem os dois as canelas. Bom, era realmente difícil para o pobre Epimeteu ter uma caixa em seus ouvidos de manhã até à noite, especialmente pelo fato de as crianças da terra estarem tão desacostumadas a problemas naqueles dias tão felizes que não sabiam como lidar com eles. Assim, um probleminha fazia tanto estardalhaço naquele tempo quanto os problemões de hoje em dia. Depois que Epimeteu saiu, Pandora ficou olhando para a caixa. Ela a chamou de feia umas 100 vezes, mas o desespero, a despeito de tudo que dissera contra ela, a verdade é que era uma peça de mobília muito bonita e poderia ter enfeitado qualquer sala em que tivesse sido colocada. Era feita de um belo tipo de madeira, com veios escuros e harmônicos se espalhando por sua superfície, tão polida que a pequena Pandora podia ver seu rosto refletido nela. Como a menina não tinha outro espelho, é estranho que ela não tenha dado valor à caixa apenas por isso. Os cantos e bordas da caixa eram entalhados com a mais maravilhosa habilidade. Perto da margem havia figuras de belos homens e mulheres e as mais belas crianças jamais vistas, reclinadas ou divertindo-se em meio a uma profusão de flores e folhagens. E esses vários objetos eram tão belamente representados
e tinham sido dispostos juntos em tal harmonia que flores, folhagens e seres humanos pareciam combinar-se numa coroa de beleza sem par. Mas aqui e ali, à espreita atrás da folhagem entalhada, Pandora pensou ter visto uma ou duas vezes um rosto não muito amável ou ainda algo desagradável que roubava a beleza de todo o resto. Todavia, ao olhar mais atentamente e tocando o ponto com o dedo, ela não era capaz de identificar nada do gênero. Um rosto qualquer, de fato belo, parecia feio quando ela olhava de soslaio. O mais belo rosto de todos estava esculpido no que se chamava alto-relevo, no centro da tampa. Não havia mais nada, além do esplendor daquela madeira lisa e escura, e esse rosto no centro, com uma guirlanda de flores em torno de seu semblante. Pandora olhara para o rosto muitas vezes e imaginou que a boca poderia sorrir se quisesse, ou seria quando o decidis, como qualquer boca viva. As feições, de fato, traziam uma expressão vivaz e um tanto travessa, que parecia ter necessidade de extravasar dos lábios entalhados e materializar-se em palavras. Tivesse a boca falado, teria sido provavelmente algo assim. Não tenha medo, Pandora. Que mal pode haver em abrir a caixa? Não ligue para aquele pobre simplório Epimeteu. Você é mais sábia do que ele e tem 10 vezes mais vivacidade. Abra a caixa e veja se não vai encontrar algo muito bonito. A caixa, eu tinha quase me esquecido de dizer, estava fechada, não por um cadeado, nem por nenhum tipo de instrumento, mas por um nó bastante intrincado de cordão dourado. Parecia não haver fim nesse nó, nem começo. Nunca um nó foi tão astuciosamente feito, jamais com tantas voltas que, manhosas, desafiavam os mais hábeis dedos a desfazê-las. E, no entanto, pela própria dificuldade que nele havia, Pandora sentia-se ainda mais tentada a examinar o nó e ver como era feito. 2 ou 3 vezes já estivera curvada diante da caixa e tomara um nó entre o dedão e o indicador, mas sem tentar de fato desfazê-lo. Creio realmente que começo a entender como foi feito, disse para si mesma. Não, talvez eu devesse amarrá-lo de novo antes de desfazê-lo. Não haveria problema nisso, com certeza. Mesmo Epimeteu não brigaria comigo por isso. Não preciso abrir a caixa, nem devo, é claro, sem o consentimento daquele menino bobo, mesmo se o nó fosse desfeito. Poderia ter sido melhor para Pandora se ela tivesse algum trabalho a fazer, por menos que fosse a fim de ocupar a cabeça e, assim, não passasse tanto tempo pensando sobre o assunto. Mas as crianças levavam uma vida tão fácil, antes que quaisquer problemas surgissem no mundo, que tinham realmente muito tempo livre. Naqueles idos em que a Mãe Terra não era mais que um bebê, elas não podiam passar todo o tempo brincando de esconde-esconde entre os arbustos de flores ou de cabra cega com guirlandas nos olhos ou de qualquer outras brincadeiras que se tivessem descoberto. Quando a vida é toda diversão, o trabalho é a verdadeira brincadeira. Não havia absolutamente o que fazer. Um pouco de vassoura e espanador pela cabana, eu imagino, depois colher flores frescas que existiam por toda parte e arrumá-las em vasos. E o dia de trabalho da pobre Pandora tinha acabado. Então, pelo resto do dia, havia a caixa. No fim das contas, não estou tão certo de que a caixa não fosse para ela, à sua maneira, uma bênção. Ela a supria com uma enorme variedade de ideias para pensar e sobre as quais falar sempre que tinha alguém que a escutasse. Quando estava de bom humor, admirava o polimento brilhante de suas laterais e a rica borda de belos rostos e folhagem que a corria por inteiro. Ou, se acaso estivesse de mau humor, dava-lhe um empurrão ou a chutava com seu pezinho malvado.
e muitos chutes, porque era uma caixa malvada, como veremos, que mereceu tudo que teve. Muitos chutes ela recebeu. Mas o certo é que, não fosse pela caixa, nossa pequena Pandora, com sua cabecinha tão agitada, não teria sabido como fazer para passar o tempo também. Pois era realmente uma tarefa sem fim tentar adivinhar o que havia dentro. O que poderia ser? Imaginem só, meus pequenos, quão ocupados ficariam seus pensamentos se houvesse uma caixa imensa na sala. E, como vocês podem ter razões para supor, ela continha algo novo e muito bonito para o seu Natal ou presentes de Ano Novo. Vocês acham que ficariam menos curiosos do que Pandora? Se vocês fossem deixados sozinhos com a caixa, não se sentiriam um pouco tentados a levantar a tampa? Mas vocês não fariam isso. Oh, nunca! Não, não. Só que, se vocês pensassem que havia brinquedos dentro, seria tão difícil deixar escapar uma oportunidade de dar uma olhadinha. Não sei se Pandora esperava ver muitos brinquedos, pois provavelmente nenhum deles começara a ser feito naquele tempo, quando o próprio mundo era um imenso parque para as crianças que nele viviam. Mas Pandora estava convencida de que havia algo muito bonito e valioso na caixa, e assim ela sentiu igual a ansiedade de dar uma espiada, como qualquer menininha aqui ao meu redor teria sentido, e possivelmente um pouco mais, mas disso eu não estou tão certo. Nesse dia em particular de que estamos falando, contudo, sua curiosidade ficou maior do que o normal, e tão grande que, por fim, ela se aproximou da caixa. Ela estava mais do que meio determinada a abri-la, se pudesse. Ai, Pandora atrevida! No entanto, primeiro ela tentou erguê-la. Era pesada, pesada demais para uma compleição delicada de uma criança como Pandora. Ela ergueu uma ponta da caixa uns poucos centímetros do chão e a deixou cair de novo com um estampido bem forte. Um instante depois, quase pensou ter ouvido alguma coisa mexer-se dentro da caixa. Ela aproximou o ouvido tanto quanto pôde e escutou. De fato, parecia haver uma espécie de murmúrio abafado lá dentro. Ou era apenas um cantar nos ouvidos de Pandora? Ou tratava-se das batidas do seu coração? A criança não era capaz de se resolver. Tinha ou não escutado alguma coisa. De qualquer forma, sua curiosidade estava mais forte do que nunca. Quando ela desencostou a cabeça, seus olhos depararam-se com o nó do cordão de ouro. Quem atou esse nó devia ser uma pessoa bastante engenhosa, disse consigo Pandora, mas eu acho que conseguiria desatá-lo. Estou pelo menos disposta a encontrar as duas pontas do cordão. Ela tomou o nó dourado nos dedos e examinou suas minúcias tão atenciosamente quanto era capaz. Quase sem querer, ou talvez sabendo o que estava prestes a fazer, ela não demorou a se ocupar de corpo e alma na tentativa de desfazê-lo. Enquanto isso, a luz do sol atravessava a janela aberta, assim como as vozes felizes das crianças brincando ao longe. Talvez fosse possível escutar a voz de Epimeteu entre elas. Pandora parou de escutar. Que belo dia era aquele! Não seria mais sábio se ela deixasse de lado aquele nó complicadíssimo e esquecesse a caixa para correr, unir-se a seus coleguinhas e ser feliz? Todo esse tempo, contudo, seus dedos trabalhavam naquele nó quase sem perceber. E quando, de repente, olhou de soslaio para o rosto contornado de flores na tampa da caixa encantada, pareceu-lhe que ele ria maliciosamente para ela. Esse rosto parece muito malvado, pensou Pandora. Será que ele ri porque estou fazendo bobagem? Talvez o melhor mesmo seja correr daqui. Foi quando, por mero acidente, ela aplicou ao nó uma espécie de torção. E essa trouxe um resultado maravilhoso. Como que, num passe de mágica, o cordão de ouro desamarrou-se e deixou a caixa sem fecho. Essa é a coisa mais estranha que já vi, disse Pandora. O que Epimeteu vai dizer? E como eu posso amarrá-lo de novo?
Ela fez uma ou duas tentativas de restaurar o nó, mas logo viu que estava além de suas habilidades. Ele tinha se desamarrado tão subitamente que ela não era capaz sequer de recordar como os cordões tinham sido dobrados um no outro. E quando tentou relembrar a forma e a aparência do nó, este parecia ter desaparecido completamente de sua mente. Nada havia a se fazer. Portanto, se não deixar a caixa como estava até que Epimeteu voltasse. Mas quando ele encontrar o nó desatado, disse Pandora, vai saber que fui eu quem o desatou. Como posso fazê-lo crer que não olhei dentro da caixa? Então o pensamento invadiu seu coraçãozinho atrevido, que, já que ela seria suspeita de ter olhado dentro da caixa, deveria fazê-lo de uma vez por todas. Ai, Pandora, que atrevimento, que besteira! Você devia ter pensado apenas em fazer o certo e deixar o errado desfeito, não no que seu amiguinho Epimeteu diria ou pensaria. E talvez assim tivesse feito se o rosto encantado na tampa da caixa não a houvesse fitado com tão facilmente persuasão, e se ela não parecesse ter escutado, ainda mais distintamente do que antes, o murmurar das vozezinhas dentro da caixa. Pandora não era capaz de dizer se era sua imaginação ou não, mas havia um pequeno tumulto de vozes em seu ouvido. Ou antes era a curiosidade que lhe sussurrava. Deixe-nos sair, Pandora. Por favor, deixe-nos sair. Seremos seus melhores amiguinhos de brincadeiras. Apenas deixe a gente sair. O que pode ser? Pensou Pandora. Existe alguma coisa viva na caixa? Ora sim, estou decidida a dar uma olhadinha, uma só. E então a tampa será fechada tão bem quanto antes. Não é possível que haja algum problema em dar uma olhadinha só. Mas agora é hora de ver o que Epimeteu estava fazendo. Era a primeira vez, desde que sua amiguinha viera viver consigo, que ele tentara desfrutar de algum prazer do qual ela não participasse. Mas nada deu certo, nem ele estava tão feliz quanto em outros dias. Não era capaz de encontrar uma uva doce ou um figo maduro. Se Epimeteu tinha um fraco, era seu gosto um tanto excessivo por figos. Ou, se estavam maduros, era demais, a ponto de enjoar. Não havia alegria em seu coração como a que geralmente fazia sua voz expandir-se num brado e alimentar a alegria de seus coleguinhas. Em suma, estava muito descontente e desconfortável, a ponto de as outras crianças não poderem imaginar o que se passava com ele. Tampouco sabia o que lhe causava tanta dor. Pois vocês devem se lembrar que, no tempo sobre o qual estamos falando, era da natureza de todos e de seu constante hábito serem felizes. O mundo ainda não tinha aprendido a ser outro. Nem uma só alma ou corpo, desde que essas crianças tinham sido destinadas a desfrutar de si mesma nesta bela terra, jamais ficara irritado ou doente. Descobrindo então que, de uma forma ou de outra, ele acabara por dar fim a toda brincadeira, Epimeteu achou por bem voltar a Pandora, que estava num humor muito parecido com o seu. Mas, com a esperança de dar-lhe alegria, reuniu algumas flores e transformou-as numa coroa que pretendia colocar-lhe na cabeça. As flores eram muito adoráveis, rosas e lírios e flores de laranjeira e outras mais, que, enquanto eram levadas por Epimeteu, deixavam um rastro de perfume atrás de si, e a grinalda foi feita com tanta habilidade quanto se podia esperar de um menino. Os dedos das meninas, sempre me pareceu, são mais adequados a entrelaçar coroas de flores, mas os meninos também podiam fazê-lo naqueles idos, muito melhor do que hoje. E aqui devo mencionar que uma grande nuvem negra formava-se no céu. Já havia algum tempo, embora não tivesse ainda coberto o sol. Mas assim que Epimeteu alcançara a porta da cabana, essa nuvem começou a interceptar o sol e a produzir uma súbita e triste escuridão. Ele entrou devagarinho, pois queria, se possível, não fazer barulho atrás de Pandora e coroá-la com as flores antes que pudesse se dar conta. Mas, tal como a situação se colocava,
Não havia necessidade de caminhar tão discretamente. Ele poderia ter caminhado tão pesadamente quanto quisesse, com os passos firmes de um homem, ou tão pesadamente, eu diria, quanto um elefante, sem que houvesse muita probabilidade de Pandora ouvir os seus passos. Ela estava concentrada demais em seu propósito. No momento em que ele entrava na cabana, a criança atrevida levara sua mão à tampa e estava a ponto de abrir a misteriosa caixa. Epimeteu a observava. Se tivesse gritado, Pandora provavelmente afastaria a mão da caixa e o mistério fatal jamais seria descoberto. Mas o próprio Epimeteu, embora tocasse muito pouco no assunto, tinha sua própria curiosidade de saber o que havia lá dentro. Percebendo que Pandora estava decidida a descobrir o segredo, concluiu ele que sua amiguinha não era a única pessoa matreira na cabana. E se houvesse qualquer coisa valiosa ou bonita dentro da caixa, ele pretendia ficar com a metade para si. Assim, depois de todos os seus sagazes discursos a Pandora sobre restringir sua curiosidade, Epimeteu revelou-se igualmente bobo e tão pronto a fazer besteira quanto ela. Portanto, sempre que culparmos Pandora pelo que houve, não devemos nos esquecer de saudar igualmente Epimeteu. Enquanto Pandora erguia a tampa, a cabana ficou muito escura e soturna, pois a nuvem negra tinha então coberto praticamente todo o sol e parecia tê-lo enterrado vivo. Houvera antes, por uns instantes, um baixo murmúrio, um rugido, que de uma só vez irrompeu na pesada explosão de um trovão. Mas Pandora, sem dar qualquer atenção a isso, levantou a tampa quase que inteira e olhou dentro da caixa. Era como se uma súbita revoada de criaturas aladas passasse por ela e deixasse a caixa, enquanto ao mesmo tempo ela escutava a voz de Epimeteu em tom de lamento, como se sentisse dor. Oh, fui picada, exclamou ele, fui picado. Pandora malvada, por que você abriu essa maldita caixa? Pandora deixou cair a tampa e, assustando-se, olhou ao redor para ver o que acontecera a Epimeteu. A nuvem do trovão tinha escurecido tanto a sala que ela não conseguia ver muito claramente o que havia ali. Escutava, no entanto, um zunido desagradável, como se muitas moscas imensas ou mosquitos gigantes ou besouros disparassem de um lado para o outro. E à medida que seus olhos se acostumavam à pouca luz, ela viu uma multidão de pequenas e horríveis formas, com asas de morcego, parecendo abominavelmente más e armadas de longos ferrões em seus rabos. Foram uma daquelas criaturas que picara Epimeteu. Não tardou para que Pandora começasse a gritar, sentindo não menos dor e medo que seu companheiro e fazendo um escarcéu muito maior por isso. Um monstrinho odioso tinha pousado em sua testa e a teria picado não sei quão mais profundamente não tivesse Epimeteu corrido e o espantado. Agora, se você quer saber o que eram essas coisas horríveis que escaparam da caixa, devo lhes dizer que eram uma família inteira de mundanos problemas. Havia paixões ruins, havia muitas espécies de preocupações, havia mais que 150 lamentações, havia doenças, num vasto número de formas dolorosas e miseráveis. Havia mais tipos de vileza do que valeria a pena descrever. Em suma, tudo que tem, desde então, afligido as almas e corpos da humanidade estavam fechados naquela caixa misteriosa, entregue a Epimeteu e Pandora para que aguardassem, de modo que as crianças felizes do mundo jamais fossem incomodadas. Tivessem sido fiéis a seu juramento, tudo teria ido bem. Nenhuma pessoa crescida teria jamais conhecido a tristeza, nem qualquer criança teria tido razão para derramar uma lágrima que fosse daquele momento até hoje. Mas, e vocês podem ver por essa situação, como um erro cometido por qualquer mortal é uma calamidade para todo mundo. Quando Pandora ergueu a tampa daquela caixa miserável sob a anuência de Epimeteu, que não a impediu, os problemas
firmaram-se entre nós e não dão qualquer sinal de que vão bater em retirada, pois era impossível, como vocês podem facilmente inferir, que as duas crianças fossem capazes de manter aquele horrível enxame em sua cabaninha. Pelo contrário, a primeira coisa que fizeram foi escancarar as portas e janelas na esperança de se livrar deles, e logicamente assim voaram os problemas alados, dali para toda parte, irritando e atormentando tantos pequenos, que nenhum deles sequer sorriu por muitos dias depois. E o que era bastante particular, todas as flores e botões orvalhados da terra, que jamais tinham esmorecido, começaram a murchar e perder as folhas depois de 1 ou 2 dias. As crianças, ademais, que antes pareciam eternas em sua infância, agora ficavam ali dia após dia mais velhas e logo se tornavam rapazes e donzelas, depois homens e mulheres e idosos, antes que sonhassem com a existência de tal coisa. Enquanto isso, a malvada Pandora e o não menos malvado Epimeteu permaneceram em sua cabana. Ambos tinham sido bem picados e sentiam bastante dor, que parecia a eles absolutamente intolerável, pois era a primeira dor que sentiam desde que o mundo conhecera o seu começo. Eles, é claro, estavam totalmente desacostumados a isso e não tinham ideia do que aquilo significava. Além disso, estavam num mau humor terrível, tanto consigo mesmos quanto em relação a um ao outro. Para dar plena vazão a ele, Epimeteu sentou-se a um canto emburrado e de costas para Pandora, enquanto Pandora deixara-se cair no chão e descansava a cabeça sobre a abominável caixa fatal. Ela chorava bastante e soluçava como se o seu coração fosse quebrar. De repente, ouviu-se uma batidinha gentil do lado de dentro da tampa da caixa. — O que pode ser? Exclamou Pandora, erguendo a tampa. Mas ou Epimeteu não escutara a batida, ou estava muito de mau humor para notá-la. De qualquer forma, não respondeu. — Você é muito grosso, disse Pandora, soluçando novamente. Você não conversa comigo. Mais uma vez, a batida. Soava como os pequeninos nós dos dedos da mão de uma fada, batendo leve e alegremente dentro da caixa. — Quem é você? Perguntou Pandora, com um pouco de sua velha curiosidade. — Quem é você dentro dessa caixa má? Uma vozinha doce respondeu de dentro. — Abra a tampa e você verá. — Não, não, respondeu Pandora, mais uma vez começando a soluçar. — Já tive o bastante erguendo a tampa. Você está dentro da caixa, criatura má, e aí vai ficar. Já são muitos os seus irmãos e irmãs medonhos por aí voando pelo mundo. Você não deve jamais pensar que vou ser tão tonta a ponto de deixá-la sair. Ela olhou para Epimeteu enquanto falava, talvez esperando que ele fosse elogiá-la por sua sabedoria. Mas o garoto triste apenas murmurou que sua sabedoria surgira tarde demais. — Ah, disse a vozinha de novo, seria melhor que você me deixasse sair. Não sou como aquelas outras criaturas horríveis com ferrões na cauda. Eles não são meus irmãos e irmãs, como você vai ver se der uma olhadinha em mim. Por favor, minha linda Pandora, tenho certeza que você vai me deixar sair. E de fato havia uma espécie de alegre feitiço no tom de voz que tornava quase impossível recusar qualquer coisa que a vozinha pedia. A cada palavra que vinha de dentro da caixa, o coração de Pandora ficava imperceptivelmente mais leve. Epimeteu também, embora ainda a um canto, virara meio de lado e parecia estar de melhor humor do que antes. — Meu querido Epimeteu, exclamou Pandora, você escutou essa vozinha? — Sim, claro, respondeu ele, embora num tom ainda não muito bem-humorado. — E daí? — Devo levantar a tampa de novo? Perguntou Pandora. — Como quiser, disse Epimeteu. Você já fez tanto mal que talvez só aconteça de fazer um pouquinho mais. Um problema a mais no enxame que você liberou no mundo não vai fazer diferença. Você podia falar com um pouquinho mais de gentileza, murmurou Pandora, enxugando os olhos. — Ah, menino malvado, exclamou a vozinha dentro da caixa num tom alegre e irônico.
Ele sabe que quer me ver. Venha, minha querida Pandora, levante a tampa. Quero muito consolá-la. Só me dê um pouquinho de ar fresco e você vai ver que a coisa não é tão horrível quanto parece. Epimeteu! Exclamou Pandora. Aconteça o que for, eu vou abrir a caixa. E como a tampa parece muito pesada, exclamou Epimeteu, correndo pelo quarto, eu vou ajudar você. Assim, em consenso, as duas crianças mais uma vez levantaram a tampa. Da caixa saiu voando uma figurinha muito sorridente e solar que percorreu a sala lançando luz por onde quer que passasse. Vocês nunca viram um raio de sol dançar em cantos escuros ao ser refletido num pedaço de espelho? Bem, assim parecia a alegria alada dessa estranha que mais parecia uma fadinha em meio à escuridão da cabana. Ela voou até Epimeteu e, com um toque mínimo de seu dedo, o ponto inflamado onde um problema o havia picado, e a angústia dele decorrente imediatamente desapareceram. Então ele beijou Pandora na testa e seu machucado foi igualmente curado. Depois de fazer-lhes esse bem, a estranha brilhante flutuou alegremente sobre a cabeça das crianças e olhou tão docemente para elas que ambas começaram a pensar que não tinha sido de fato impróprio abrir a caixa, já que, de outro modo, sua alegre convidada acabaria por ter se tornado prisioneira daqueles malvados demoninhos com ferrões na cauda. Por favor, quem é você, bela criatura? Perguntou Pandora. Hei de ser chamada Esperança, respondeu a luminosa figurinha. E porque sou um corpinho alegre, fui presa dentro da caixa para consertar a humanidade por causa daquele enxame de horríveis problemas cujo destino era serem libertos. Nunca temer, tudo vai dar certo para nós a despeito de todos eles. Suas asas são coloridas como um arco-íris, exclamou Pandora, são lindas. Sim, elas são como o arco-íris, disse Esperança, porque, como minha natureza é feita de gratidão, sou feita tanto de lágrimas quanto de sorrisos. E você vai ficar conosco para sempre? Perguntou Epimeteu. Tanto quanto vocês precisarem de mim, disse Esperança com um sorriso agradável, com seu sorriso agradável. E isso vai ser tanto quanto vocês viverem nesse mundo. Prometo nunca deixá-los. Pode acontecer de virem tempos e momentos em que vocês vão pensar que eu desapareci. Mas sempre, 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 quando talvez vocês menos sonharem, vão ver o brilho de minhas asas no teto da sua cabana. Sim, minhas queridas crianças, e eu sei de algo muito bom e belo que há de ser dado a vocês no futuro. Oh, diga-nos, eles exclamaram, diga-nos o que é. Não me perguntem, respondeu Esperança, colocando o dedo em sua boca rosada, mas não se desesperem, mesmo se eu nunca aparecer enquanto vocês viverem nesse mundo. Confiem em minha promessa, pois ela é verdadeira. Confiamos em você, responderam Epimeteu e Pandora em uníssono. E assim foi. E não só os dois, como todo mundo acreditou na Esperança que desde então vive. E para dizer a verdade, não consigo deixar de ser agradecido. Embora, logicamente, o que ela fez tenha sido muito feio, pelo fato de nossa tola Pandora ter espiado dentro da caixa. Sem dúvida, os problemas ainda voam pelo mundo e só aumentaram em vez de diminuir, e são um tipo bem feio de demoninhos, levando ferrões ainda mais venenosos nas caudas. Eu já o senti e creio que o sentirei ainda mais à medida que crescer. Mas existe aquela figurinha adorável e luminosa da Esperança. O que seria da nossa vida sem ela? A esperança dá alma à terra. A esperança faz tudo sempre novo. E mesmo no melhor e mais luminoso aspecto da terra, a esperança mostra que ele é apenas a sombra de uma felicidade infinita adiante. Muito bem, até o próximo mito. Gratidão e amor por me ouvir.